Olá pessoal, cá estou eu de novo mais uma semana para ensinar uma peça muito bonitinha para vocês, que vocês me pedem muito lá no Instagram. Mas antes deixa eu me apresentar, eu sou a G Correia, professora de costura criativa, e como eu disse, eu tô toda semana aqui no canal trazendo conteúdo muito legal para vocês. Então ó, já se inscreve aqui que vocês não vão se arrepender e deixa o like e aguarda, porque eu vou mostrar qual que é a peça de hoje. Vou ensinar vocês a fazerem hoje essa necessaire plástica aqui, que ela parece ser simplesinha, mas a técnica que tem nela é muito rica. Gente, ela tem um forro aqui, ó, porque muita gente ensina a fazer essa peça aqui sem forro, porque é mais fácil, claro. Mas aqui a gente ensina mais fácil e ensina também técnicas mais elaboradas. Então aqui, vou ensinar vocês a fazerem, olha, toda forradinha aqui, essa parte, bem bonitinha, toda acabadinha aqui. Técnica do virado, né, gente? Vocês vão aprender aí no vídeo. Segredos que quase ninguém conta, mas que aqui você encontra e de graça, tá, gente? Sem pagar nada. Por isso que eu falo pra vocês já deixar o like, porque isso ajuda muito o crescimento do canal, certo? Então, assim, eu entrego conteúdo muito legal pra vocês e vocês me retribuem com o like e inscrição no canal, certo? Assim, combinado? Os materiais, o plástico, sintético Matelacê Luxo, sintético Dexter, você encontra lá no site, então eu vou deixar aqui pra vocês. Não esquece, precisou de material, entra no site que vocês vão encontrar vários materiais, um mais lindo que o outro e o precinho super legal. Vou deixar também aqui minhas páginas do Instagram, caso vocês queiram seguir, lá tudo acontece primeiro, eu sempre mostro as peças primeiro, e tem peças que tem somente lá no Instagram que não vieram ainda aqui pro canal, então vai lá dar uma olhadinha para vocês se inspirarem. Sem enrolação, que é a característica principal desse canal, bora pra aula! Vou começar aqui pela essa parte da aba que vai o zíper. Então, olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho essa parte que eu vou usar na frente, que é onde vai ter a abertura, que vai o zíper. Esse outro sintético aqui eu vou usar na parte de trás. Eu tô fazendo nessas cores, que é pra fazer conjunto com o porta-sapato que eu já fiz, tá? E eu vou colocar forro. Muitas pessoas não colocam forro, né? Fazem já direto com o fundo do sintético mesmo, mas eu vou colocar forro nessa aba aqui. Então, o que acontece? A parte de trás, ela não tem nada, ela só tá cortada, não tem marcação nenhuma, porque não vai ter zíper na parte de trás. O forro, eu sempre corto um pouco maior, depois vocês vão entender o porquê que eu deixo ele um pouquinho maior, meio centímetro aqui nas laterais, e aqui embaixo eu deixo 1 centímetro a mais. Tá na medida aí na descrição. Então, eu vou separar esse aqui, que é a parte de trás. Este daqui, que é onde vai o zíper, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz a marcação. Então, eu peguei aqui a minha régua pra mostrar. Primeira coisa que eu faço é achar o meio e fiz um risco aqui pra gente começar a fazer as marcações. Então, aqui eu tenho um risco do meio. Aqui na lateral, eu coloco 3 centímetros de cada lado. Então, de cada lado aqui, 3 centímetros. Aí, eu vou fazer esse risco aqui do meio, que é onde vai ficar a abertura. E aí, eu vou colocar a minha régua com uma distância da borda até esse meio de 3 centímetros. Então, olha só, da borda pra dentro, 3 centímetros. Na verdade, eu coloco 3 centímetros e 25 milímetros, assim, 2 milímetros, na verdade. Eu coloco, por quê? Porque aqui ele tem 6,5. A metade de 6,5 é 3,25. Então, daqui até aqui vai dar 3,25. Mas se você colocar a régua com 3 centímetros, a gente ainda vai ter a distância do lápis, né? Que a gente vai passar um lápis aqui, então provavelmente já vai dar certinho no meio. Mas eu quero só que vocês entendam, caso vocês queiram fazer de outra medida, que esse risco ele fica no meio aqui da nossa tira. E aí, depois que eu risquei, fiz aqui o meio, então eu já tenho a marcação aqui da lateral de 3 centímetros e risquei o meio. Eu vou colocar meio centímetro para cima desse risco e meio centímetro para baixo. Então, eu coloco a minha régua aqui, meio centímetro risco, coloco ela pro lado de cá, meio centímetro e risco. Então, eu vou ficar com um vão aqui de 1 centímetro, certo? Ó, meio pra cá, 1 centímetro. Na pontinha aqui, eu faço um triângulo. Só fazer um risco assim, ó, triangular nas duas pontas. E como que eu vou cortar isso daqui?
cortei, olha só. Então, eu cortei bem naquele risco do meio, e aqui com a tesoura, eu fiz esse corte aqui na diagonal. Olha só, dos dois lados, foi isso que eu fiz. E aí, eu vou passar cola de contato nessa volta aqui, pra poder fazer o virado. Então, eu vou virar todinha essa borda aqui, dos dois lados, com a cola de contato. Pode usar fita dupla face? Pode, se você tiver uma fita boa que cole mesmo. Eu prefiro a cola de contato. É essa cola aqui, a cola líquida, também chamada de cola de sapateiro, que você encontra em casa de material de construção. Então, eu vou passar essa cola aqui, deixar secar e vou fazer o viradinho para ficar a abertura para colocar o zíper aqui dentro. Passei a cola de contato aqui, agora eu vou deixar secando e vou preparar o forro dessa parte. Prestem muita atenção agora nessa parte do forro. Lembra que eu falei que ele é cortado maior? É porque eu preciso que sobre aqui um pouco de material aqui embaixo, porque depois vai ter uma dobrinha, mas depois vocês vão ver o porquê. Então, ele está com a medida maior. Eu não posso fazer esse risco aqui, que é da abertura do zíper, no meio, que nem a gente fez aqui, ó. Aqui nós fizemos no meio, a mesma distância que tá pra cima está pra baixo. Aqui eu não vou fazer isso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é achar o meio e vou fazer um risquinho, que foi o que eu fiz, tá? Eu fiz aqui um risquinho bem de levezinho aqui no meio, porque o bagum, a gente não pode riscar forte, porque ele vai aparecer do lado de cá. Então, eu só fiz o risco forte da parte que eu vou cortar. Bom, então, achei aqui o meio. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar, lembra que aqui eu marquei 3 centímetros e risquei? Então, eu vou marcar também aqui em cima 3 centímetros e vou fazer um risco de levinho. Depois, vocês fazem um risco mais forte. E aí, eu deixei também um pouquinho a mais nas laterais, lembram? Então, eu não posso dar a mesma distância aqui de 3 centímetros, porque eu deixei a mais nas laterais também. Então, o que que eu faço? A minha medida aqui, de uma ponta a outra da minha abertura, deu 19 centímetros. Então, eu vou marcar, já que eu tenho aqui o meio, a metade de 19 é 9,5. Então, eu vou marcar aqui, do meio pra cá, 9,5, e faço esse risco. Do meio pra cá, 9,5, e faço o risco pro lado de cá. Então, eu já delimitei aqui até aonde que vai esse corte. Então, agora ficou fácil. Eu tenho o risco do meio, que é aquele que eu marquei 3 centímetros. Tenho já aqui a limitação da lateral. E aí, o que que eu vou fazer? Meio centímetro para baixo e meio centímetro para cima. Então, ficou aqui a nossa abertura. Eu vou fazer o corte aqui e o corte na diagonal, do mesmo jeito que eu fiz nessa parte aqui do principal. E ficou assim, cortado, ó, com a mesma aberturinha na diagonal. E como vocês podem ver, não ficou centralizado. Essa parte está menor e essa aqui está maior, porque depois, como eu disse, vai ter um viradinho aqui. Agora, eu vou passar a cola de contato aqui também e vou fazer o viradinho tanto no principal quanto no forro. Então, ficou assim, olha só, com, né, o viradinho. Aqui eu dei uma martelada, porque esse sintético aqui, ele é 1,5 e ele não vinca muito bem, então eu precisei dar uma martelada. E aqui, tranquilamente, né, o bagulho facinho de virar. Então, agora, o que que eu vou fazer? Agora sim, eu vou colocar uma fita dupla face aqui atrás, pra colocar o zíper aqui. Pode passar cola de contato também, se quiser, mas eu vou colocar com a fita dupla face, porque aqui eu acho que vai dar certo, tá? A fita dupla face que eu tenho aqui, eu acho que vai colar. Então, eu vou colocar aqui o meu zíper. Não esqueça de já passar o cursor, não tem como, se não passar agora, não tem como passar depois. Então, não esqueça de deixar com o cursor. Então, eu vou colocar a fita dupla face aqui e vou colar o meu zíper aqui, ó. Pronto, posicionei o meu zíper aqui com a dupla face. Eu cortei um pouquinho do excesso, não pode passar aqui, tá? Tem que deixar ele próximo a esse limite aqui, mas deixa passar 1,5 centímetro mais ou menos, pra não ficar muito em cima. E aí, eu vou pegar o isqueiro e eu vou selar esse zíper aqui dos dois lados. Ó, vou selar.
E aí, eu vou colocar... Eu quero que o meu zíper, ele abra daqui pra cá, do jeito que tá aqui. Então, eu vou deixar a parte menor aqui pra cima, certo? Porque eu quero que fique assim, eu quero que sobre bagum aqui nessa parte de baixo. Então, como o meu zíper vai abrir assim, eu vou colocar o meu bagum aqui atrás. Só que antes, eu vou só dar uma arredondada no cantinho aqui. Vou só arredondar, vou arredondar assim mesmo, sem marcar, mas se quiser marcar com alguma coisa, pode. Então, ó, arredondei, aí eu viro aqui e faço a mesma coisa aqui desse lado. Vou arredondar. Se quiser pegar um cone de linha, alguma coisa pra fazer esse arredondado, pode fazer, certo? No forro eu arredondo depois. Então, eu vou colocar ele aqui, vou posicionar ele aqui em cima do meu zíper pra poder passar a costura. Ó, pode colocar outra fita dupla face, mas como a minha fita dupla face era grossinha, era larga, então ainda sobrou. Aqui ainda sobrou um pedacinho de dupla face, tanto... Oh, desculpa, tava embaixo. Tanto em cima quanto embaixo. Então, olha só. Pode colar também. E agora, a gente passa a costura aqui nessa borda pra gente já pregar todo mundo junto. Já passa a costura aqui. Deixa eu dar mais uma dica aqui pra vocês, porque é o seguinte, esse forro, ele tem que ficar na mesma direção daqui, ó, dessas bordas. Então, ele tem que ficar, ó, na mesma direção aqui pelo lado de dentro. Daí, como é que eu faço? Eu vou pegar aqui o finalzinho do meu zíper, eu vou sentir, ó, sinto aqui com a mão mesmo onde é que tá essa dobrinha e faço uma marcação com o lápis dos dois lados. Então, eu já sei que aqui a minha moldura, ela tem que ficar, ó, dentro dessa marcação aqui, que daí vai dar certinho, porque senão você pode acabar colocando um pouco mais pra cá ou mais pra cá, e a hora que a gente for costurar não vai dar certo. Então, faz essa marcaçãozinha, marca aqui com o lápis, é só sentir aqui, você já sente que aqui tá a dobra. Marca aqui dos dois lados, e aí sim você coloca essa moldurinha aqui dentro dessa marcação. Então, aqui eu vou começar a passar minha costura, eu gosto de começar aqui pela parte de baixo, mas tanto faz. Esse calcador aqui é um calcador estreito com furo central. Eu gosto porque daí essa margenzinha desse meio pezinho já é justamente a margem que eu gosto de deixar. Então, vou começar a costurar, não faço retrocesso, porque vou dar a volta toda aqui nessa moldurinha aqui. Se tiver que arrumar ainda alguma coisa, arruma. Mas cuidado, porque, né, já tá tudo bem posicionado. Então, a gente tem que caprichar na hora de colocar aqui as partes quando a gente cola, pra depois não ter que ficar mexendo, porque já tá tudo na medida certinha. Então, aqui, olha só, eu vou contornando a minha moldurinha. E aí, já tá costurando tudo junto, já tá costurando a moldura, o forro e o zíper. Então, eu contorno aqui a minha moldura todinha. Quando chega aqui, eu coloco no mesmo pontinho que eu comecei, faço o retrocesso e pronto, tá aqui colocada a moldura, olha só, bem certinho. E agora eu vou pegar o plástico, que é o corpo aqui da necessaire, então uma parte só que eu cortei, corto já de uma vez assim. E aí eu vou colocar, olha só como é que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui direito, em contato com o plástico, e vou passar uma costura aqui. Costurei aqui. Aí, eu vou virar, o que que eu vou fazer? Eu tenho que rebater essa costura aqui. Eu vou vincar bem aqui essa dobrinha. Aí, agora é que entra essa parte que eu deixei maior de propósito, porque vou fazer um viradinho aqui, ó, vou virar aqui. Se quiser, coloca uma fita dupla face. E aí, eu vou virar pra rebater, já dando acabamento também nesse bagum aqui. Olha só como é que vai ficar. Então, vai ficar assim. Eu vou dobrar aqui e vou
colar. Então, vou colocar uma fitinha de dupla face, que eu acho que vai ficar mais fácil, até mesmo pra eu mostrar pra vocês. Geralmente eu faço isso aqui direto, mas eu quero mostrar pra vocês com calma. E olha só como que ficou. Coloquei aqui a fitinha dupla face, aí eu dobrei a beiradinha e colei. Então, olha só, fica certinho. Agora é só passar a costura aqui de pesponto, que já vai prender o forro, o principal e o plástico tudo junto. Então, tá aqui prontinho, ó, costurado, aqui o lado de cá, ó, bem acabadinho. Agora, nessa outra ponta, a gente faz assim, ó, coloca direito pra baixo, direito do bagum pra cima e costura os 3. Lembre-se que agora o plástico não tem lado, mas agora ele tem, porque a gente já colocou esse zíper aqui. Então, este daqui, ele quando virar, tem que ficar pra cima. Então, por isso que agora esse aqui é o direito do nosso plástico. Então, é direito com direito e o bagum virado pra cima também. Ó, sintético pra baixo, bagum pra cima e plástico no meio. E passo a costura só aqui nessa beiradinha. Costurei, agora eu viro os 2 pro mesmo lado e vou rebater. Esse forro aqui, na verdade, ele nem precisa ser cortado maior, tá? Porque aqui a gente pode fazer isso, fazer esse rebatido, assim, dessa forma tradicional, porque não tem esse canal de zíper aqui, tá? Então, esse aqui a gente só teve que fazer o virado por ter colocado o forro aqui no canal de zíper. Mas é que eu prefiro, eu acho que fica mais legal, mais bem acabado quando coloca forro. Aí, agora aqui eu vou virar e vou simplesmente passar a costura aqui rebatendo. Bom, então tá aqui costurado esse lado também. O que eu fiz? Eu passei uma costura aqui em cima, nas laterais e refilei. Fiz isso desse lado também, tá? Vocês viram que aqui eu não arredondei, não precisa depois arredonda, a hora que a gente for fechar, daí a gente arredonda esse lado aqui. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei aqui costura com costura, aqui, ó, costura com costura e dei um pique desse lado e fiz a mesma coisa do outro lado. Dei um pique de cada lado. Então, achei o meio aqui da nossa necessaire. Vou pegar a minha lateral, eu tenho aqui 2, né? Então, eu peguei a minha lateral, achei o meio dela, somente na parte de baixo. Aqui eu arredondei o cantinho, ó, acho que, não sei se dá pra ver assim, mas eu arredondei o cantinho do mesmo jeito, à mão mesmo, tá? Então, eu dobrei aqui no meio e cortei. E aí, eu coloquei um em cima do outro aqui e cortei também a outra lateral pra ficar as duas com a mesma curva. E agora, olha só, eu tô com o lado direito, tá? Ó, o direito tá pra cima da necessaire. Eu vou colocar aqui, ó, pique com pique. Cadê meu pique? Tá aqui. Vou colocar pique com pique e vou começar a clipar essa lateral aqui. Então, é dessa forma, é pelo lado de fora que a gente fecha. Então, eu vou colocar a lateral aqui na parte de baixo. Seria como se, né, como se fosse forro com forro, tá? Então, eu clipo pela parte de fora. O plástico, esse aqui é um plástico ponto 30, ele já é meio grudentinho. Então, facilita um pouco na hora de clipar. E é só seguir agora aqui os cortes, ó. O corte tanto da parte do corpo da necessaire quanto da lateral. E vem, ó, alinhando aqui pra gente poder passar a costura. Ó, tá vendo só? Ele acaba, esse plástico aqui, ele acaba bem aonde tá aqui a nossa moldura aqui do zíper. E olha só como é que tá clipado, então dá certinho aqui, nessas medidas. Eu vou costurar pela lateral, né? A lateral virada pra cima, porque é mais fácil. Aí, eu vou passar a costura aqui, na beiradinha, e aí eu vou costurando dessa forma. Aqui embaixo dá um trabalhinho por ser curva. Vou até pegar um alicate, vou deixar aqui um alicate já na mão, caso precise. Mas, ó, o plástico ele gruda. Então,
não é tão difícil assim. A gente pode amassar, porque depois a gente consegue tirar esse amassado. Ó, tá grudadinho aqui. E aí, você vai vir virando. Cuidado aí com os clips. Vem virando. Aqui você vai levantar um pouquinho. Vou até tirar mais esses clips aqui. Ó, vem virando e vem encaixando na hora de fazer a curva aqui. E aí, aqui, é vir dando os pontinhos aos pouquinhos, ó. Você segura o que precisa, né? Se alguma coisa desalinhou, você segura com o alicate, dá alguns pontinhos, vai virando, ó. Vira. Amassa, não tem problema amassar. Aqui, ó, o meio fica com o meio certinho. E vai dando pontinho a pontinho. Com cuidado, porque o plástico furou, depois não dá pra desmanchar, né? Ó. Tá vendo? É uma questão de paciência. Vai girando aqui a sua peça e vai encaixando se sair alguma coisa do lugar. É a parte mais, digamos, chatinha, é a parte da curvinha, mas nada impossível de fazer. Vocês vão me perguntar se dá pra fazer na doméstica. Sempre dá. Sempre dá, é aquilo que eu falo. Existem, né, várias maneiras aí de se fazer. E a máquina doméstica consegue sim, porque a gente não tem muitas camadas, né, acumuladas. Que o problema da doméstica é esse, é quando a gente acumula muita camada, aí fica um pouco mais difícil da gente costurar. Mas fora isso, dá tudo certinho. Agora, vem aqui em linha reta. Até já tirei o último clips aqui. E pronto. Então, ficou assim costurada aqui a lateral. E agora, o que que eu vou fazer? Eu já vou colocar um viés de acabamento aqui. Você pode usar o viés de boneon ou pode fazer de sintético. Eu cortei aqui uma tira de sintético de 50 centímetros por 2. E eu vou fazer aqui vou vincar um pouquinho aqui. Ó, eu fiz um risco aqui no meio pra saber certinho onde que tá o meinho. E aí, eu vou encaixar pra dar o acabamento aqui. Pode colocar alguns clips que ajuda. Aí, você vai colocando aqui na beiradinha toda pra poder passar a costura, pra dar o acabamento. Então, ele começa aqui, ó, bem aonde tá o nosso acabamento aqui de cima, tá? Então, eu começo aqui, porque depois nós vamos fazer outro acabamento de viés. Mas essa parte é aqui. E aí, agora, a gente começa a costura aqui. Certifique-se de que o seu ponto tá bem regulado, porque essa parte aqui é a parte de dentro, aqui vai ser a parte de fora. Então, o ponto da bobina é o que vai aparecer aqui, tá? Deixa eu só puxar um pouquinho mais pra cima aqui, ó. Pronto, agora sim. E eu vou começar a costurar, meu ponto está no 4,5, um ponto grande. Tô usando aquele mesmo calcador, que é pra poder dar aquela distância que eu falei de borda. E agora aqui é só passar essa costurinha dando esse acabamento de viés. Como eu falei, se quiser usar o viés de boneon, pode usar também. E olha só como é que ficou com o acabamento aqui do viés na beiradinha. Agora, eu vou fazer a mesma coisa desse lado. Vou colocar a lateral daquele mesmo jeitinho, meio com meio. Vou clipar e vou dar o acabamento de viés igual esse lado aqui. Pronto, os dois lados já estão com o viés. Aí, agora só falta a gente fechar aqui em cima e dar o acabamento também com viés. Então, eu vou juntar aqui as duas partes. Se quiser colocar alguns clips, pode colocar. Mas é importante, ó, você colocar certinho aqui, costura com costura dos dois lados. E aí, fecha fazendo o contorno aqui dessa parte que já está arredondada. E depois é só cortar o outro lado aqui que ficou. Então, agora é só passar a costura aqui contornando. Como eu falei, se quiser colocar os clips para segurar, pode colocar.
Mas é só fazer isso daqui, ó. Fechar. Veja se aqui tá bem alinhadinho também. Se você quiser fazer essa parte maior, pode fazer. É só aumentar aí as medidas e seguir o mesmo passo a passo, tá? Ó, vou fechar aqui. Retrocesso. Aí, agora eu vou tirar, né, esses dois cantinhos aqui e vou colocar o viés para dar acabamento. E aí, eu coloquei também a minha etiqueta, que eu tinha esquecido, eu tive que desmanchar um pedacinho para colocar. Tá costurado, refilei aqui tudo certinho. Vou pegar o viés e vou fazer a mesma coisa. Vou colocar ele aqui em cima da onde tá o outro, ó, mas bem aqui na pontinha. E aí, eu vou contornar aqui essa parte de cima, colocando aqui costurando o meu viés. Coloquei um clips aqui só pra começar, pra ser mais fácil. E aí, eu vou entrar aqui na máquina. Esse viés aqui, eu cortei ele com 2,5. O outro, esse aqui do plástico, ele tá com 2 centímetros de largura. Por quê? Porque aqui a gente tem camadas mais grossas. Aqui é só plástico, então é fininho. Se eu cortar esse aqui com 2 centímetros também, não vai cobrir aqui na emenda. Vai ficar faltando justamente por aqui ter mais camadas, tá? Então, esse viés aqui eu cortei com 35 centímetros e cortei ele com 2,5. Então, vou começar aqui, faço o retrocesso. E aí, eu faço essa linha aqui no meio, pra eu poder colocar essa linha bem aqui onde tá o corte. Assim, eu tenho noção de que eu estou costurando tanto na parte de cima, na parte aqui da frente, quanto na parte de trás. Então, a curva, eu venho devagarzinho, ó, devagar, eu estico, aqui, coloco ele bem aqui nessa linha do meio, vou abaixando e vou virando, ó. E aqui eu estico, pra não ficar dobrinhas, né? Pra ficar o mínimo possível, pra ele ficar bem certinho, ó. Vou virando e vou assentando ele aqui. Dou mais um pontinho, viro, encosto aqui essa linha no meu corte. Fiz a curva, agora é só seguir em linha reta. Na outra curva faz a mesma coisa, olha só. Aqui é só seguir em linha reta, coloca ele bem alinhado. E aqui na outra curva repete esse processo. Olha só, com o viés, que coisa mais lindinha que ficou a nossa necessaire. Aqui, se você quiser, você pode agora passar uma costura aqui e aqui, que é onde tem a dobra do plástico. Eu não vou passar porque eu não gosto, eu prefiro deixar ela assim mesmo. Não vai abrir, tá tudo fechadinho aqui na lateral. Então, se você quiser, você passa uma costura aqui e aí vai fechar essa parte de cima da necessaire, tá? Então, ela ficou assim, ó. Olha só, com o acabamento aqui, bem bonitinho, nada de ficar no sintético aqui a parte de trás, cabe bastante coisa. Olha só, tá vendo? Não altera não costurar essa parte aqui, mas, como eu disse, se quiser, é só agora no final vir e passar uma costura aqui de cada lado. Então, tá aqui a nossa necessaire de viagem prontinha. Estou aqui, ó, também com o porta-sapato que eu já ensinei a fazer, tem vídeo aqui no canal, então vocês deem uma olhadinha, né, se vocês ainda não assistiram essa aula do porta-sapato, tá muito legal. E olha que conjunto mais lindo, gente, olha que coisa mais linda pra você levar na viagem ou pra você fazer pra vender, né, que é o principal objetivo aqui desse canal. E olha só, vê se sua cliente não vai gostar disso, gente, já faz as duas peças, já oferece aí o kit num precinho bem legal aí pra elas, certo? Não esquece, então, deixa seu like, se inscreve no canal, um beijo e até o próximo vídeo.